seu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao seu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vive quem tantas batalhas te ajudou. Chora, Israel, um lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Babilônia não é teu lugar. Clama ao seu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é seu lugar. Clama ao seu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Toda lá, em nome de Jesus. Se o sol se põe, a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão
Deus é louvado por amor da sua bondade e veracidade. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Oh
Palavra bastante conhecida, de fácil entendimento, mas até 10 horas da manhã nós terminamos essa mensagem. Mateus capítulo 7, é porque vai ficar na sua mente, ó, até ela se cumprir, hoje de manhã. Mateus capítulo 7, verso 7, convido os irmãos a ficarem em pé, para o sono correr. Mateus capítulo 7, verso 7, até o verso 12, Mateus capítulo 7, do verso 7 ao verso 12, nas vírgulas uma pequena pausa e nos pontos uma pausa maior, a bondade de Deus. Vamos ler juntos, Mateus capítulo 7, do verso 7 ao verso 12. 1, 2, 3, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Oremos, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Nós precisamos aprender, Senhor, o que pedir, como pedir, quando pedir, por que pedir, a quem pedir. Meu Senhor, em nome de Jesus, te suplico, Senhor, que possamos dar prioridade às petições espirituais. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Obrigado por nos trazer a esta madrugada, por nos conduzir a este lugar, Senhor, para em comunhão invocar o teu nome santo e crer nas respostas que o Senhor tem para nos dar. Muitas das vezes, ó Senhor, nossa mente, nosso coração está focado nas coisas terrenas, enquanto o Senhor quer as espirituais. Mas muitas das vezes, ó Senhor, nós buscamos as espirituais e o Senhor acaba acrescentando as materiais. Mas, meu Pai, eu te peço neste momento, em nome de Jesus Cristo, nos faça, meu Pai, capacitados a fazer petições corretas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, não nos dê aquilo que o Senhor não quer mesmo, Senhor, porque aquilo que o Senhor quer para nós é o melhor, e nós vamos entender isso muitas das vezes depois. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos dá entendimento, nos dá discernimento, meu Pai, nos dê, meu Pai, as revelações do alto, Senhor, para que não tomemos decisões erradas, nem escolhas falsas, meu Pai. Em nome de Jesus, o inimigo faz de tudo para tomarmos decisões e escolhas incorretas, porque, meu Pai, não quer nos ver vitoriosos. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que nossas orações sejam respondidas, nos ensine a orar. Nos ensine, meu Pai, a falar contigo, nos ensine a ouvir tua voz, as respostas das orações. Assim, Pai, te agradecemos e cremos a nossa vitória nesta manhã. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para tudo sempre. Amém. Irmão, nós já aprendemos a importância de você decidir, de você escolher. Nós já aprendemos várias vezes aqui, quem vem sempre sabe disso, a importância disso. Você é o que é hoje porque você tomou uma decisão, uma escolha no passado. Eu costumo dizer que depois de aceitar Jesus Cristo como a principal decisão que eu tomei na minha vida, a principal escolha que eu tomei na minha vida, depois de aceitar Jesus, eu vejo que outras decisões importantes foi quando eu decidi assim, não, peraí. Eu preciso passar no vestibular, então, para eu conseguir alguma coisa na vida. Então, eu tomei a decisão que eu ia passar no vestibular. Depois, tomei outra decisão. Eu tinha que estudar para poder passar no vestibular. Então, eu tomei outra decisão, então. Já que eu vou estudar mesmo, então, eu tenho que pagar o cursinho. E eu ganhava 300 mil cruzeiros e o cursinho era 280 mil cruzeiros. Vou ficar somente com 20. Tomei outra decisão. E aí, fiquei 1 ano e meio
como diz algumas pessoas, comendo pão que o diabo amassou. Só sobrava 20 para mim. Então isso era difícil, era terrível. Durante 1 ano e 8 meses, recebendo só 20, porque eu recebia 300 mil cruzeiros e pagava 280 mil cruzeiros de cursinho. E só tinha 3 lugares que tinha cursinho aqui em Cuiabá. Era no Ângulo, Afirmativo, e tem um outro lá que eu não lembro agora. Objetivo, Só tinha esses 3 lugares, e aí eram concorridos demais, e ficava cheio, e era altíssimo o preço. Então, eu tomei essas decisões, e depois eu contei com a experiência do meu pai, porque eu passei em 3 concursos públicos, e aí eu podia escolher os 3 que eu quisesse, né? Ser oficial da polícia, o irmão já sabe, eu para ser sargento da ESA e para ser caixa do Banco do Brasil. E meu pai falou, eu contei com a experiência do meu pai para tomar a decisão, e ele falou assim, não, faz para oficial que você vai aposentar coronel. Eu não gostava, não queria ser policial de jeito nenhum. Passar o que meu pai passou, sofrer o que meu pai sofreu, jamais. Não queria. Mas aí eu, obedecendo assim a experiência dele, né? Ele falou que faz isso, você fazia isso. Aí eu peguei e aceitei. Então, as decisões que nós tomamos, precisamos consultar pessoas mais experientes. E quem precisa consultar pessoas que têm mais sabedoria. E quem é alguém mais sábio do que Deus? Para você consultar e tomar decisões? Quer alguém mais sábio do que Deus? Então, as nossas decisões de escolha são muitíssimo importantes para nossas vidas. Você tem o que hoje? Você tem uma empresa. Você tomou a decisão de abrir essa empresa. Existem decisões, mas que você toma toda hora. Você escolheu qual sapato você veio hoje. Você escolheu qual roupa que você veio hoje. São decisões simples, mas tem decisões que vão te acompanhar o resto da vida. Decisões para um casamento, decisões para uma faculdade, que vai te acompanhar o resto da vida. Pensa bem, você gasta com faculdade, depois de 2 anos, você fala assim, não é isso que eu queria? Pensa bem, você casa, depois de 2 anos, 3 anos, você fala assim, não é essa pessoa que eu queria? Depois que já tem filhos? Então, tem decisões que precisam ser analisadas, ver por várias óticas, análise, ver outras experiências, ouvir quem tem mais experiência. Tem hora que você tem que orar a Deus, aguardar a resposta. Então, as decisões, eu acho que são uma das coisas mais importantes da nossa vida. É a capacidade de você decidir escolher. No português tem um pouquinho a diferença entre decisão e escolha. Escolha, você tem opções. E às vezes a palavra decisão é muito usada no português, principalmente no Brasil. A palavra decisão é muito usada assim, quando você tem que ter rapidamente tomar uma decisão. Tem uma vez que eu não fui para atirar em ninguém na ocorrência policial, mas a pessoa estava atirando em mim, eu tive que decidir sobre a minha vida, sobre a vida dele. São decisões rápidas, não tem como eu escolher. Eu já estava no chão, estava recebendo tiro, e tiro, não teve jeito, eu tive que atirar. Então tem hora, a palavra decisão é muito usada para coisas rápidas, que você tem que decidir pronto. E só que o problema é que às vezes você decide sobre violento estado emocional. Decide na raiva. Principalmente questão conjugal, discussão familiar, você decide na emoção, depois você se arrepende. Então, a sua capacidade emocional, vamos chamar no judiciário de violento estado emocional, né? Como aconteceu com aquele pai que foi dar ré no carro e passou por cima do seu próprio filho. Ele ficou num estado tão emocional que ele não conseguiu parar em pé quando viu o filho dele esmagado por ele mesmo, pelo próprio carro. No dia da audiência eu estava lá, eu estava trabalhando no fórum e vi no dia da audiência dele, ele recebeu o chamado perdão judicial. Ele já tinha sofrido, tinha sido punido com a perca do filho. Mas ele teve que tomar muitas decisões. Pensa bem, alguém decide por separar. Tudo que construiu na vida, vai dividir no meio. Perde tudo, fazenda, casas, empresa, perde tudo porque tomou uma decisão. Eu falei para os irmãos da outra vez aqui, que tem um irmão chamado, vou falar que ele é autor, eu falo o nome dele, irmão Fabrício, advogado, ele tomou uma decisão. Eu não vou fazer divórcio, porque divórcio não é de Deus. Tomou essa decisão. Mas ele tinha um cliente que tinha 3 empresas que ele administrava, fazia toda a parte administrativa, a parte de advogado, contabilidade, fazia tudo. Que dava muito lucro para o escritório dele.
E esse casal chegaram lá brigando, discutindo um com o outro, vão separar, e brigando, discutindo, chegando, ei, calma, não precisa brigar aqui dentro. E a filha falando assim, tem que separar mesmo, não dá para viver no meio desses dois não, só ficam brigando. Família, eu sou bem sucedida, tenho dinheiro, tenho condições, tenho estudo, tenho instrução, e agora, depois de muitos anos casados, decidiram separar. E aí ele falou assim, me desculpa, mas eu sou crente, você sabe disso, e fiz um voto com Deus, um propósito com Deus, eu não faço divórcio, porque divórcio não é de Deus. Não, olha aqui, meu amigo, você recebe para trabalhar para mim. Se você não quer trabalhar para mim, eu vou arrumar outro advogado. Eu estou dizendo para você, você trabalha para mim, eu quero divórcio, você vai fazer ou não vai fazer? Vamos fazer o seguinte, eu só te peço uma coisa, eu sei que eu não quero perder cliente, você é um dos melhores clientes que eu tenho, mas eu só te peço uma coisa, deixa eu fazer uma oração agora, aí amanhã você vem, eu faço o seu divórcio. Olha o que ele falou, e ele tinha feito um voto com Deus que não iria fazer divórcio. E ele fez a oração, então o pessoal acalmou um pouquinho os ânimos e foram embora. No outro dia eles voltaram lá, para pedir desculpa para ele, pedir perdão para ele, porque era um mal entendido, e confirmaram que estavam enganados e não pediram divórcio. Entende o que eu estou falando, irmãos? Muitas das vezes, se você não precisa urgentemente tomar uma decisão naquela hora, por que tem que ser aquela hora? Ou então você fica protelando por muito tempo uma coisa que você deveria ter decidido. A sua incapacidade de dizer não, você decide. Eu era tenente e eu queria trabalhar e colocar em prática o que eu tinha aprendido na academia, colocar em prática, e eu chego aqui, alguém observa, o comandante-geral observa o meu serviço ali, gostou do meu serviço, manda me chamar no gabinete e fala, Nivaldo, eu quero que você seja meu ajudante de ordem. Meu Deus, ninguém queria ser ajudante de ordem. Carregar uma pastinha, abrir porta para o comandante todo dia, ninguém queria isso. Você ficou treinando 4 anos numa academia, treinando para você colocar em prática a teoria, para você ver a coisa acontecer, reduzir a criminalidade, aquela coisa toda, ajudar a sociedade, socorrer as pessoas, salvar vidas, e você vai ficar ali carregando pastinha. Nenhum tenente queria isso. Mas ele falou, Nivaldo, eu gostei do seu trabalho, fiquei te observando, quero que você trabalhe comigo. Você quer ou não? Quero saber se você quer. Eu não tive coragem de dizer não para o comandante, para o chefe. Não tive coragem de dizer não. E fiquei trabalhando 2 anos contra a minha vontade. Mas se eu tivesse falado que não queria, ele falou, deixa para você escolher, você quer trabalhar comigo ou não? A minha incapacidade de dizer não fez eu sofrer por 2 anos. Tem pessoas que estão namorando as outras por pena, irmão, e ficam um tempão com pena da pessoa, não tem nenhum sentimento. Uma igreja bem tradicional, mais tradicional do que a nossa, no outro ministério, uma mulher de mais de 70 anos, 72 anos, ela falou assim, pastor, eu vim falar para o senhor que eu não quero mais meu casamento. Como? Que escândalo, vocês são um exemplo de casal para a igreja. Eu não quero mais. Como você faz isso? Que vergonha, você já está na idade avançada. Pastor, porque o senhor não passou o que eu passei, pastor. Pastor, eu casei com 13 anos. Sabe como é que foi meu casamento, pastor? De repente, do nada, meu pai aparece em casa e diz assim, já arrumei o seu pretendente. Eu já ofereci você para filho do meu melhor amigo. E o filho dele já se formou em medicina. E está chegando daqui a 3 dias. E nós vamos lá na estação de trem para recebê-lo. Diz que aquilo deu uma ânsia de vômito nela, assim. 13 anos, uma criança. Aí eles foram na estação de trem. E quando veio aquele barulhinho do trem, chegando assim, novamente ela vomitou. Ia casar, fica longe da mãe dela, ia para longe. Aí quando chegou aquele homem de branco, aquele médico que desceu já formado, que jovem médico, ele era todo desengonçado, o nariz dele era torto em 2 partes. Esse homem era horrível. O homem calçava o sapato 45, desconjuntado. Diz que ele era mais feio porque parecia que estava do lado do avesso. E o homem não se cuidava, não tinha higiene pessoal, e sendo médico, o homem cheirava mal. E ela falou assim, pastor, o senhor não sabe o que é que eu passei? Parecia que era um estupro todos os dias, contra a minha vontade, todos os dias. Por quê?
porque eu sou na família tradicional, porque nós somos crentes e tem que obedecer os pais, e tem que obedecer o marido, e tem que ser submisso ao marido, e tem que fazer tudo o que ele quer. Assim que eu aprendi, assim que eu entendia, mas agora eu entendo que não é assim não. Formei todos os meus filhos, todos estão formados. Agora o último formou semana passada. Cumpri minha missão de esposa, não quero mais. Decisões e escolhas. Alguém que decide por você. Alguém que decide por você. Uma decisão que você não pede para Deus, não consulta Deus, e quando consulta não aguarda a resposta de Deus. Sofre as consequências. Eu bati minha cabeça, eu sofri muito, por muito tempo, por não escolher, ou quando escolher, não consultar a Deus, e não aguardar a resposta de Deus. Eu sofri e não quero que você sofra, estou te passando essa mensagem. Uma verdadeira decisão e escolha, depende de você conhecer o problema. O inimigo te causou, você está passando por uma prova, você vê que tem o dedo do inimigo ali, você conhece o inimigo? Sabe a estratégia dele? Sabe o que ele faz para te derrotar? E o Deus que você serve, que você precisa de uma resposta, você conhece Deus para saber que hora que Ele está falando, se é uma profecia da carne ou é de Deus, se a profecia é da carne da pessoa mesma, é do inimigo, para saber se é realmente Deus que está falando. Porque eu não quero, sem demagogia, sem querer aparecer, mas tem pessoas que vêm aqui pedir socorro, desesperado, porque recebeu profecias aí fora e não sabe o que fazer diante da profecia, nem dorme, entra em desespero. Os mais antigos aqui, o irmão Márcio lembra, o irmão Márcio está ali fora, ele lembra da irmã que chegou lá dizendo assim, eu falei para os irmãos, da gravidez, ela estava grávida de 8 meses, e recebeu uma profecia que o filho estava com um dos olhos, já a infecção tomou, tirou um dos olhos, né, e já ia tomar o outro segundo olho da criança dentro da barriga. A mulher chegou em desespero, a mãe Jaqueline, perto do Orvalho da Manhã, a irmã Zenuda sabe disso, chegou chorando, em desespero, falei, essa mulher vai ter um problema, vai perder essa criança aqui, vai ter um aborto, em 8 meses, e aí nós começamos a orar, e Deus revelou que não tinha nada de infecção no olho da criança não. Aí ficou aquela coisa na igreja, aquela guerra espiritual, qual profecia que é de verdade? A do irmão Nivaldo que a criança está sadia, ou da irmã que a criança já perdeu um olho? Ela resolveu nem fazer exame para não chocar, e foi para a oração. Irmão, ficou aquela coisa, falei, meu Deus, você não deixa envergonhar não, Senhor. Decisões de escolha, porque Deus mostrou, e a coragem de falar aquilo, a coragem de se entregar uma profecia e não cumprir. Graças a Deus a criança até hoje nasceu sadia, graças a Deus está tudo bem. Ou se tinha, então Deus tirou a enfermidade, mas não sei, eu sei que a criança nasceu sadia. Sabe, irmãos, você decidiu o que falar, decidiu o que ouvir, o que olhar, para onde olhar, com quem falar, é muito importante, irmãos. Que nem eu falei para os irmãos, se eu estou casado hoje, porque um dia eu noivei, porque um dia eu namorei, porque um dia eu paquerei, porque um dia eu olhei. Então cuidado para quem você olha, que você pode paquerar, você pode namorar, você pode casar, e vai ser a pessoa da sua vida. Cada decisão que você toma é importante, irmãos. Você pensa que você está vindo aqui, é uma decisão simples? Não, pode ser a solução para o problema da sua vida. Você acha que é apenas um culto, acha que é apenas uma campanha, acha que é apenas uma oração de madrugada, pode ser a gota necessária para aquele balde se entornar e acontecer um grande acontecimento na sua vida. Pode ser talvez que hoje aconteça o melhor acontecimento da sua vida, e você não sabe, apenas veio assistir, ouviu uma palavra e ir embora para casa, ou para o serviço. Mas existem elementos fundamentais para você tomar uma boa escolha, uma boa decisão e uma boa escolha. Existem elementos fundamentais. Primeiro é o conhecimento sobre o problema. Segundo, conhecer o que Deus pensa a respeito desse assunto. Você sabe qual é o seu problema? Qual que é a causa do seu problema? A causa do seu problema talvez não seja Deus arrumar dinheiro para você pagar a conta. Talvez a solução para o seu problema é Ele te ensinar você a controlar os seus gastos, porque senão vai fazer outra dívida. Irmãos, relacionamento e experiência é muito importante. Eu falei ontem para os irmãos aqui na igreja, a experiência de Davi com leões e ursos fez Saul autorizar ele a lutar com o gigante. Quer dizer, as provas que você passa, você tem que ter isso como aprendizagem para você tomar outras decisões.
Aquele que não fica aprendendo com tantos erros que você teve, vai continuar errando. Irmãos, você fazer reflexões, você analisar bem, por todos os aspectos, todos os ângulos, a situação que você está passando, é muito importante. Tem pessoas que estão passando por provações e acham que elas são só físicas e materiais, e elas podem ser espirituais, pode ter o dedinho do inimigo ali. Então, analisar bem os seus problemas é muito importante. E outra coisa, irmãos, a paciência, o equilíbrio emocional, é muito importante. Eu não tiroteio na favela do Papagaio, lá em Belo Horizonte, no pé do morro, na favela do Papagaio em Belo Horizonte, fomos recebidos a tiro, a viatura ficou com mais 7 tiros, eu atirando para cima, quando eu olho embaixo da viatura, meu companheiro no chão também assim, quando eu olho lá assim, ele está travado, com a arma travada assim, e a gente recebendo tiro, por ser morto ali, e eu precisando de mais gente para tirar ali, até esperar chegar o reforço, e ele estava travado, por quê? O melhor atirador, um paraibano de Paraíba, o melhor atirador que a gente tinha na academia, e ele travou e não atirou. Que adiantou tanta habilidade, tanta capacidade técnica, se não tem equilíbrio emocional? Os meus pais se separaram por falta de equilíbrio emocional, discutiram, desentenderam, então foi embora, então vai mesmo, e foram embora, decidiu tudo. Aí eu, mais velho, tenho que sustentar a família, mudou tudo, a vida de todo mundo, por uma decisão na hora da emoção. Quando a gente toma decisões de escolher sem pensar, sem analisar, sem buscar experiência, sem consultar a Deus, nós estamos fadados ao insucesso. Entende? Estamos fadados ao insucesso. Então, irmãos, nós sabemos que temos que estar, as pessoas que tomaram as melhores decisões, são pessoas que estavam focadas. Está lá, Cristo é a cruz, nada tirava ele da cruz. Não, Senhor, disse Pedro, o Senhor não vai para a morte, para trás de mim, Satanás, ó, já colocou para... Nada tirava Jesus do seu foco, a cruz, a foco era a cruz, morrer por nós, esse era o foco dele, focado, crente decidido, resolvido, crente decidido, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, nós não vamos nos curvar diante dos seus deuses, estamos decididos, nós vamos ser jogados na fornalha, não estou nem aí, nós estamos decididos a não curvar diante dos seus deuses, nem da sua estátua de ouro que fizeste. E se nosso Deus não nos livrar, nós também não vamos nos curvar, vamos morrer na fornalha, estamos decididos. Sabe o que quer? Crente que sabe o que quer, decidido. Existem crentes que são determinados, na Bíblia Sagrada tem vários determinados. Dá o seu filho, seu único filho, ó, determinado, ó, nada tirou ele, estava determinado, entregar o filho dele, determinado. Crente resolvido, tem crente que é resolvido, ele sabe exatamente onde ele está pisando, ele sabe exatamente o que ele tem que falar, está resolvido, como Daniel. Você não está sabendo, Daniel, tem um decreto, você vai ser lançado na cova dos leões. Pai, uma vez, meio-dia, pai orando, de tarde, pai 3 vezes orando por dia, estava resolvido, isso era resolvido na vida dele. Eu vou orar, não importa se eu vou morrer na cova de leão, não. Resolvido, crente focado, crente determinado, crente decidido e crente resolvido. Isso ajuda muito nas decisões que vamos tomar. Porque os elementos fundamentais de tomar decisão, porque você está dizendo assim, buscai e me encontrareis, nós lemos aqui. Buscai e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. Aquele que bate, abrir-vos-á. Então, o que eu quero dizer com isso? Procure certo. Bata certo. Irmãos, a decisão é sempre você consultar alguém que sabe mais que você sobre aquele assunto. E Deus sempre sabe sobre tudo. Irmãos, analisar sempre as variáveis imprevisíveis. Analisar o que você se tornará depois que você decidir. Analisar o que já aconteceu com outras pessoas depois que elas decidiram. Ter paciência e equilíbrio emocional. Tem pessoas que não têm paciência. Chega no shopping, gostei dessa roupa. E compra, experimenta, e compra a roupa. Aí está passando assim em outra loja, mesma roupa, mesma marca, metade do preço. Arrepende, por quê? Não teve paciência. Paciência para esperar, para analisar, para pechinchar, para... Sabe?
Então, irmãos, o crente deve ser focado, decidido, determinado e resolvido. A Bíblia diz lá em Rute, capítulo 1, versículo 15: por isso disse Noemi: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e os seus deuses. Volta tu também, após tua cunhada falou para ela. Mas ela disse assim: disse porém Rute: não me insista para que te abandone e te deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores eu irei, onde quer que tu pousares eu pousarei ali, e onde é teu povo eu estou ali também. Ou seja, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Estou decidida, estou focado, estou determinado, estou resolvido. É ter vitória por causa disso. Está decidido o que ela queria. Queria o Deus de Noemi. Eu falei para os irmãos aqui outra vez, o finado irmão Oriel, que cantava e louvava ao Senhor, trouxe o filho dele na oração de madrugada e estava desesperado, porque lembra que eu falei para os irmãos, ele estava no emprego e ele gostava muito dali, mas apareceu um outro serviço que ele não gostava, mas o salário era maior. Vim pedir oração para saber o que Deus queria, que ele ficasse nesse serviço, ou que ele fosse um serviço que ganhasse mais, mas um serviço que ele gostava menos, ele gostava mais daqui, mas aqui o salário era pouco, e ele queria saber o que Deus queria, parecendo que ele precisava pagar as contas dele, e só ia conseguir pagar as contas se pegasse um salário melhor. E aí Deus falou: fica no serviço com salário menor. Não, eu queria ganhar mais. Mas ele obedeceu. Passou uma semana, ele voltou para dar o testemunho e falou assim: no serviço que eu estava ganhando menos, o gerente foi mandado embora, e o patrão me colocou no lugar do gerente, e meu salário agora é maior do que o outro que eu queria. Entende isso, irmãos? Você decidir aguardando a resposta de Deus, ter convicção de que Deus vai te responder, que mesmo que a resposta de Deus seja contrária à sua vontade, porque ele ficou chateado com a resposta de Deus. Eu percebi isso, que ele ficou chateado, mas por ele obedecer ao Senhor, ele foi abençoado. Entenda isso, irmãos. A sua capacidade de decidir tem que passar pelas mãos do Senhor. Quando o Espírito domina a alma, ela põe a alma num lugar que ela tem que ficar, porque a alma é sede das emoções, dos sentimentos, e a gente coloca muito nossos sentimentos nas decisões. Eu costumo dizer assim que a minha mãe, ela é uma perfeita mãe, mas ela tinha falhas, e eu falei para ela: mãe, a senhora tem uma falha grotesca, mãe. Eu não quero falhar como a senhora está falhando, não. Não é porque o nosso irmão é seu filho que a senhora vai permitir e não vai chamar a atenção dele, não vai corrigir ele como a senhora me corrigiu. O amor da senhora não tem nada a ver. Ao contrário, se a senhora ama, a senhora corrige mesmo. Aí o meu irmão fazia uns negocinhos errados, ela abraçava: não faça isso, corrija ele. Aí não corrigiu, sofreu as consequências. Por quê, irmão? Porque a nossa alma tem que ser controlada pelo nosso espírito. Nosso espírito, que é testificado com o Espírito de Deus, fala assim: alma, põe-te no teu lugar, que é ser os desejos da carne, os desejos do mundo, os desejos pelo pecado, tem que ser dominada. Porque se você tomar decisões na carne, é uma coisa, tomar decisões no espírito é outra. Na carne é a sua própria vontade, no espírito é a vontade de Deus. E na carne tem as consequências. Aquele que semeia na carne vai ceifar na carne. Aquele que semeia no espírito, aquele que está na carne, inclina-se para as coisas da carne, no espírito para as coisas do espírito. Então o que não vai acontecer? Nós vamos tomar decisões pautadas na nossa vontade, que vai dar errado lá na frente. Mas no espírito vem com a sabedoria de Deus. E Deus não erra. Deus não erra, nunca errou. Outra coisa, o discernimento espiritual. Às vezes nós não temos discernimento espiritual e temos timidez, vergonha e não temos humildade para pedir para alguém que está em espírito nos ajudar. Às vezes a falta de fé impede você de tomar decisões porque você não crê o suficiente. A incredulidade atrapalha você tomar decisões corretas. Você não crê que Deus está no negócio, você não crê que Deus... Isso também atrapalha a sua decisão. Outra coisa, irmãos, buscar sabedoria de Deus. Olha a inteligência de Salomão para pedir sabedoria. Pediu sabedoria. Eu vou precisar de dinheiro, vou precisar de saúde, capacidade para julgar o povo, precisar de tudo isso. Então eu já peço sabedoria, que você sabe para resolver todas essas áreas. Às vezes Deus não quer que você... Eu quero isso. Senhor, eu preciso disso, me dá isso, Senhor, eu quero isso aqui é importante para mim, eu quero isso, Senhor. Deus, melhor você ver: Senhor, me dê uma palavra
que me dê isso. Me dê capacidade para ter isso. Me dê condição financeira para ter isso. Às vezes, Deus não quer que você fique pedindo isso. Ele quer te capacitar, não só para ter isso, mas para ter outras coisas também. Então, busque sabedoria. Creia que Deus pode te ajudar. Creia que Ele tem decisões melhores para você. Imagina você decidir sem o poder de Deus. Imagina você decidir sem... Você percebeu que tem o dedo do inimigo. E cadê o poder de Deus para colocar o inimigo para correr? Então vamos orar primeiro, se encher do Espírito de Deus, se encher da unção do Espírito, se encher do Senhor, e depois você repreende do que você ficar sofrendo. Teve uma irmã que estava muito doente, ela não melhorava. Mas Evaldo, não melhora. Eu vou para o médico. Tem que ir no médico, Deus usa médico mesmo, tem que ir mesmo. Vamos fazer mais uma tentativa, irmã? Vamos jejuar, vamos ficar sem almoço hoje. No final da tarde a gente ora, só suporta mais um pouquinho, porque eu sabia que se ela fosse para o hospital, ia passar por cirurgia, ia gastar com remédio, e essa questão da pandemia não estava dando certo. Vamos tentar mais uma vez? Ah, eu não estou aguentando mais, vamos tentar, eu creio, vamos tentar. Porque não era uma enfermidade que ia agravar, ia levá-la à morte, mas ia sofrer muito. Então, nós jejuamos, tanto eu como ela, e por telefone Deus fez a obra. Quando foi à noite, ela não tinha mais nada. Mas tem que ter discernimento espiritual para ter certeza que Deus está no negócio. O poder de Deus sem decisão não adianta nada. Tem pessoas que são cheias do poder de Deus, mas não tomam a decisão certa. Tem pessoas que são cheias do poder de Deus para fazer obra, mas faz por dinheiro. Pessoas que têm cheio do poder de Deus, mas não ama. Não adianta nada, vai machucar a si, machucar os outros também. Tem pessoas que estão cheias do poder de Deus, mas não tem humildade. Tem pessoas que estão cheias do poder de Deus, mas não acolhem as pessoas, dão patadas nas pessoas. O que adianta o poder de Deus para quem não tem fé, para quem não ama? Porque às vezes Deus dá um dom espiritual para alguém, essa pessoa joga tudo por água abaixo. Tem pessoas com dons espirituais enterrados. Deus nunca falou para Davi: este, diga assim, meu filho, vai enfrentar o gigante. Ele decidiu enfrentar o gigante. A Bíblia diz que ele chegou lá e perguntou o que vai receber alguém que enfrentar esse gigante. Ah, vai receber, vai casar com a filha do rei, vai receber riquezas, nunca mais vai pagar impostos, então eu vou enfrentar. Ele tomou a decisão. Mas na hora que foi para decidir, ele falou assim para Saul: assim como eu venci o urso e o leão, Deus também entregará esse gigante na minha mão. Aí ele começou a glorificar o Senhor. Depois chega lá assim, ó: o Senhor te entregará na minha mão e eu vou cortar a sua cabeça, vou te ferir, ou seja, glorificando a Deus. Ele tomou sim decisão de lutar com o gigante, mas depois foi só glorificando e exaltando a Deus. As decisões que nós tomamos tem que ser. O nosso futuro depende do que nós decidimos hoje. O que você vai fazer daqui a 1 hora depende do que você vai decidir agora. O que você vai fazer hoje durante o dia, na sua agenda, depende do que você vai decidir agora. É você que vai organizar o seu tempo. É você que vai decidir as prioridades para atender. É você que vai fazer a escolha. E cada escolha você tem que entender que é importantíssimo para a sua vida. Uma palavra que você fala para a sua esposa, uma palavra que você fala para o seu filho, uma palavra que você fala para o seu vizinho, uma palavra que você fala para o seu colega de trabalho, pode mudar completamente a vida da pessoa. Pode mudar a sua vida. Você que decide se vai ter sócio ou não. Porque lá na frente o sócio pode te dar dor de cabeça ou pode te ajudar muito. O nosso futuro depende das escolhas que nós fazemos hoje. Servimos a um Deus soberano que poderia me obrigar a amá-lo e servi-lo, mas Ele não faz isso. Ele quer uma obediência amorosa. Irmãos, Ele me deu o livre-arbítrio de escolher. Você tem o livre-arbítrio de escolher. Então, irmãos, Jesus venceu no deserto porque cumpriu a palavra do Senhor. Jesus venceu Satanás porque cumpriu a palavra do Senhor. E eu vou querer vencer sem cumprir a palavra do Senhor? Impossível. Impossível. Adão fracassou no paraíso, no Éden.
Olha bem, mas por quê? Porque desobedeceu o Senhor. Isso me leva a concluir que não importa o lugar, não importa o lugar, não importa a circunstância, não importa se você é capaz ou não, você tem um Deus que sabe tudo, conhece tudo e faz tudo por você. Irmãos, olha bem, não importa o lugar, a família que você pertence, a cultura que você pertence, os costumes que você aprendeu errado da sua família, as influências negativas que você teve no passado, não importa, agora você é uma outra criatura e é Deus que rege e decide tudo sobre você. Então, irmãos, olha bem, Isaac prosperou no deserto, não foi? Isaac prosperou no deserto. Davi prosperou no palácio. Mas também ele pecou no palácio, com Betseba. O livre-arbítrio de escolher o que eu quero e o que eu faço, quando fazer, onde fazer, por que fazer, me torna responsável pelas minhas escolhas. Você fazer escolha é uma opção sua, mas só que na hora de você colher, você é obrigado a colher as consequências da sua decisão, da sua escolha. Lembre-se, o que você está escolhendo, o que você está decidindo, você é totalmente responsável por eles. Pela decisão, pela escolha. Você vai ter que assumir também as consequências dessa escolha. Então pensa bem antes de decidir e escolher. Quando você está sob o jugo de alguém, estará sob a responsabilidade de alguém. Mas quando é lhe dado a liberdade para você escolher, o poder, a autoridade para você escolher, você assume as consequências das suas decisões. Assuma as responsabilidades das suas escolhas. Se você deve, tem que pagar. Quando o assunto é escolhas, Deus criou princípios que Deus usou para nos abençoar no futuro. Quando você respeita os princípios de Deus, você tem escolhas corretas. Respeite os princípios de Deus, para que suas escolhas sejam pautadas na vontade de Deus. Lá em Gálatas, capítulo 6, verso 7, parte B, diz assim: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Nós vivemos debaixo de uma lei da semeadura. Duas causas das situações difíceis que passamos. Situações boas ou ruins como resultado das nossas escolhas. Situações boas ou ruins como resultado das provações que Deus permitiu. Você passa por situações boas ou situações ruins porque você escolheu, ou você passa por situações boas ou situações ruins porque Deus permitiu que você passasse. Às vezes você não fez má escolha, mas Deus permitiu que você passasse por uma dor, por um sofrimento, por uma prova. Então, irmãos, olha bem, Davi escolheu enfrentar o gigante, não foi? Eu falei aqui. José escolheu não desobedecer mesmo na prova, perdendo tudo. Mas Ana escolheu não devolver ofensa para Penina. Mas eu pergunto para você, como tomar decisões importantes segundo a vontade de Deus? Primeiro passo, está lá em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Está doendo? Glorifica a Deus. Está sofrendo? Glorifica a Deus. Perdeu? Glorifica a Deus. Ganhou? Glorifica a Deus. Dei glórias a Deus por tudo. Você será mais feliz. Uma irmã estava reclamando comigo, uma jovem irmã reclamando comigo, domingo passado. Porque não aconteceu, porque dá errado, o senhor já orou. Eu falei assim, irmã, a senhora não pode me responsabilizar por uma coisa que Deus não quis te dar. Eu não posso ser culpado de uma coisa que Deus não quis te dar. Eu sei que a senhora pediu oração várias vezes, mas Deus não quis. Deus não quis te dar. Se Ele quisesse, a senhora estava na sua mão. A senhora não pode me culpar e me responsabilizar por uma coisa que Deus não quis te dar. Isso não é justo. Pensando bem, não é justo. Mas continua pedindo para Deus. Sabe, irmãos, esses jovens são terríveis. Procure ajuda. Procure ajuda com quem já passou pelo mesmo que você passou e tem experiência para te ajudar. Tenha humildade para ouvir as pessoas que são experientes naquilo que você quer resolver. Tenha sabedoria para pedir para Deus e aguardar de Deus a resposta. Tenha a determinação de não fugir da palavra do Senhor, porque o que está fora da palavra para você não serve, para mim também não serve. Então não aceita. Não importa se a vantagem é esplendora, não importa se a vantagem é boa, vai vir muito dinheiro, não importa. Está em desacordo com a palavra? Não serve. Seja decidido, seja focado, seja determinado, seja resolvido nisso. Não abra mão dos princípios de Deus. Não abra mão.
Eu acho interessante, eu sempre falo isso, irmãos. Como que uma pessoa humilde é ouvida por Deus? Pessoas que se humilham e são humildes. Porque Deus não disse assim que se você se humilhar, você será exaltado. Os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão... Olha bem, irmãos, olha bem. Humildade. Pensa bem no que Abraão falou para Deus. Olha bem o que ele falou para Deus. Vou ler para os irmãos aqui. Lá em Gênesis 18, 23, assim: chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio, intercedendo por Sodoma e Gomorra. Como é que ele fala? Eu acho interessante. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também ou pouparás no lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Olha, então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi, ou seja, eu estou sendo atrevido, me perdoa se eu estou sendo atrevido, a falar com o Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se colocou lá embaixo. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar e disse: se porventura se acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. E disse mais: ora, não se ire, Senhor, não fique com raiva de mim, Senhor, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: não o farei se achar 30, disse Deus. E disse: e eis agora que me atrevi mais uma vez a falar com o Senhor, me perdoa, Senhor, olha só, me atrevi a falar com o Senhor. Se porventura acharem ali 20, e disse: eu não destruirei por amor dos 20. E disse mais: ora, não se ire o Senhor comigo, que ainda só mais desta vez, se porventura se achar ali 10, e disse: não destruirei por amor dos 10. Que educação para falar com o Senhor, que reverência para falar com o Senhor, que cuidado para falar com o Senhor, que zelo para falar com o Senhor, que capricho para falar com o Senhor, que cuidado que ele tem de respeitar e reverenciar o Senhor, enquanto tem muitos pressionando Deus na parede: o Senhor tem que fazer, porque eu declaro que o Senhor tem que fazer, e dando ordem para Deus, como se Deus fosse, sabe, como se o poder viesse de baixo para cima. Então, irmãos, certifique que a sua escolha está de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio 28:2 que todas essas bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão quando fizermos a escolha certa. Amém, igreja? Vamos ficar em pé? Não decidir também é uma escolha. Alguém tem algum testemunho para contar?